E olha, estamos falando de qualidade, de saúde. Hoje é Dia Nacional de Prevenção ao combate à hipertensão arterial. É uma doença crônica e silenciosa que pode causar morte por AVC, infarto e outras doenças. Para falar sobre os fatores de risco e as estratégias de prevenção que podem ser adotadas, nós recebemos o médico cardiologista Alexandre Gaioso. Doutor Alexandre, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Tarde. Obrigado por me receber hoje. E é bom ver uma reportagem, né, com pessoas praticando atividade física. Muito bom. Né? Muito Quando bom. a gente fala em pressão arterial, tá ali próximo, né? Diretamente, sabe? Que é tanto para tratamento quanto para prevenção da hipertensão, sabe? O exercício físico é o principal aliado, um dos principais mecanismos que a gente tem para prevenir e também tratar, né? Então, ela é ótima, causa muito bem. Doutor, com tanta informação, com acesso, né, a medicações, a alimentos, a pressão arterial ainda acaba sendo a causa, a raiz de muitos problemas? Com certeza, sabe? Uma porque ela tem uma característica de ser silenciosa, né? Então, muitas pessoas só procuram atendimento médico quando estão sentindo algo, né? Quando estão com uma dor de cabeça, uma dor nas costas, passou mal, enjoado, aí tende a associar alguma doença e procura atendimento médico, né? A hipertensão, ela raramente dá sintomas, né? Até muitas vezes a pessoa acaba descobrindo ao acaso, numa consulta de rotina, numa consulta com um médico, um urologista, um ortopedista, acabou aferindo a pressão também e verificou que a pressão estava alta. Aí passou a diagnosticar. Então não tem nem muito como saber há quanto tempo aquela pessoa é hipertensa, né? Porque a última vez que ela mediu faz 5, 10 anos, né? Então, uma doença danada. Antes da minha próxima pergunta, eu quero incentivar o pessoal de casa a participar também desse bate-papo conosco. Nosso número 988-846107 e já chegou uma pergunta, a produção vai colocar na nossa tela. A Rafaela do bairro Boa Vista está perguntando, existe algum tratamento que o senhor considere melhor para a hipertensão? Olha, vai depender do grau da hipertensão, né? Hoje a gente divide a hipertensão em grau 1, 2, 3, 4, conforme a complexidade, os valores e outros problemas de saúde que a pessoa venha a ter, né? Mas para todos os graus, né, o tratamento inicial, né, e o principal, ao meu ver, né, é a mudança do estilo de vida, né? Então, passar a ter uma alimentação mais saudável, né, praticar atividade física regularmente, como o pessoal da reportagem anterior, né, evitar poucos períodos de sono, né, sono não reparador, um sono muito curto, trabalhar a parte de ansiedade, estresse, fatores emocionais, inclusive, está até nas novas diretrizes, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a espiritualidade, né, a gente trabalhar, buscar um conforto, estar em paz mesmo com o lado espiritual nosso, né, independente de religião. Entre homens e mulheres, também existe assim, mulheres costumam ter mais pressão alta que os homens ou isso é indiferente? Olha, o que a gente percebe é que as mulheres dão mais atenção à saúde, né, e ao próprio corpo. Então a gente acaba diagnosticando um pouco mais as mulheres. Só que quando a gente vai pegar pessoas com doenças mais graves, né, acaba vendo que os homens têm maior prevalência e muitos deles acabam durante um infarto, um AVC, uma complicação maior, descobrindo que já era hipertenso, né? Então tem esse fator ali relacionado ao sexo, né, das mulheres se cuidarem mais, descobrirem mais cedo. E os homens demoram mais, então pode dar uma falsa impressão que é mais prevalente em mulheres. Mas não tem tanta distinção pelo sexo, não. A hipertensão, é possível reverter? A pessoa, por exemplo, passou a maior parte da vida com uma pressão normal, alguns, né, eventualmente um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, mas nunca teve nenhum período com uma pressão mais alta. E se ela passa por esse período, é possível reverter depois? Pode sim, tá? Claro, vai depender da causa, quanto tempo ela está com a hipertensão, né? Há 20, 30 anos vai ser mais difícil de fazer a reversão, né? Mas alguns tipos, valores associados a gente consegue reverter, né? Principalmente com a mudança de estilo de vida, né? Então a gente sabe, por exemplo, hoje um obeso mórbido, que é hipertenso também, né? Quando ele consegue fazer a perda de peso, inclusive na cirurgia bariátrica, ele tende a diminuir remédios e muitas vezes até parar de tomar os remédios para hipertensão. Ele acaba tendo a cura da hipertensão com o tratamento da obesidade, né? Então ela está muito associado com outras doenças também. Então fazer o tratamento de outras doenças, eu vou concomitante curar a hipertensão. Esse alerta é importantíssimo, doutor Alexandre. Chegou mais uma pergunta no nosso WhatsApp. Por conta da ansiedade aumenta a pressão? A Janete Alberton. E o senhor justamente me falava sobre isso antes de começar o programa, né? A pandemia trouxe, né, muita ansiedade e pode estar associado, então? Pode sim, sabe? O que acontece? Quando a pessoa fica ansiosa, né, tem aquela ansiedade normal, né? Tem uma prova, tem uma viagem, vou ter um encontro, uma ansiedade natural. Mas quando passa a ser patológico, passa a ser uma doença, começa a dar uma série de alterações no nosso organismo, inclusive o aumento da pressão, né? Então não é
infrequente, não é raro ter pacientes que vão com uma crise de pânico, uma crise de ansiedade ao pronto-socorro e a pressão está elevada, né? Muitas vezes ele acaba não percebendo, mas às vezes ele acha até que a causa é a hipertensão, e na verdade não. A gente tem que, claro, investigar bem, afastar causas orgânicas, afastar que não é uma hipertensão concomitante, uma hipertensão associada, né? Para depois fazer o diagnóstico de ansiedade, mas a ansiedade sim, causa. Doutor, o senhor falou aqui então que a hipertensão é uma doença silenciosa, mas não tem como a gente ter alguns indícios, algumas manifestações físicas que podem indicar que ela está mudando? Até tem, sabe? Só que geralmente são estágios mais avançados, né? Se a gente está falando de tratar precoce, né, é fazer a prevenção, né? Que nem quando a gente faz no câncer de mama, câncer de próstata, né? A gente recomenda que as mulheres vão fazer o autoexame, depois de uma certa idade vão fazer consulta de ginecologista, fazer mamografia, ultrassom e tudo mais. Os homens também, né? Fazer o exame do toque e tudo. Então, na hipertensão, quanto mais precoce a gente diagnosticar, melhor e mais efetivo vai ser o tratamento. Então, na fase inicial, geralmente não dá sintomas, né? Os sintomas podem ser uma dor de cabeça leve, uma tontura, sensação de mal-estar, né? Mas muito além disso é difícil apresentar na fase inicial. E por isso é uma doença tão assim fatal em muitos casos. Doutor Alexandre, chegou mais uma pergunta. Claro. Precisa medir a pressão todos os dias quem tem pressão alta? Marlinda, ótima pergunta também, né, doutor? É bacana, acontece muito isso, né? Depois que a pessoa tem esse diagnóstico, né, praticamente vira um estigma, né? Tudo que ela está sentindo, ela corre para medir a pressão, né? Parece que não pode sair de casa sem aparelho da pressão. Depois que foi feito o diagnóstico, começou um tratamento, né, fez a reavaliação, conseguiu uma estabilidade, né, e o médico autorizou, liberou, não precisa mais fazer o controle regularmente, diariamente, né? No período inicial a gente faz para ter o melhor ajuste, tanto de medicamento quanto das outras condutas, mas depois não é necessário não, tem que fazer a cada 3 meses, 6 meses, conforme o médico orientar. Porque senão a pessoa até fica um pouco refém, ela acaba ficando tão nervosa, gerando uma ansiedade, sim, que a pressão, como o senhor falou, há situações em que a pressão aumenta naturalmente, que é o corpo manifestando, mas um hipertenso, ele tem uma constância naquela pressão mais alta, né? Exatamente, né? Então, o que a gente sabe, a pressão ela tende a subir, né, principalmente com diversas coisas, né? Por exemplo, um susto, um medo, né? A praticando atividade física, né? Com certeza aqueles senhores que estavam praticando exercício físico, fosse medir todos deles no momento do exercício ou logo após, e estar com a pressão mais elevada. Mas 2, 3 minutos depois já vai ter baixado e às vezes até a gente percebe que está abaixo do que estava antes de iniciar o exercício. Então o exercício começou lá 14/8 de pressão, fez 1 hora de academia, 1 hora de ginástica, depois de meia horinha média de nova pressão vai estar 12, 13, às vezes até um 11/7, sabe? Então trata imediatamente. Doutor, o sal é o inimigo de quem tem pressão alta? Também não é somente o sal, sabe? O sal é um inimigo porque tende a ter muito abuso, sabe? O pessoal tende a abusar, fazer uma ingesta muito excessiva. E tem muitos alimentos que têm um sal mascarado, né? Principalmente alimentos industrializados, tem muitos conservantes, refrigerantes e tudo mais. A gente nem percebe o gosto do sal, né? Mas eles estão embutidos ali na fórmula, sim. Então é um alerta importante também. Dentre todos os fatores ali, praticar atividade física, dormir bem, alimentação, o que o senhor diria assim que os hipertensos têm em comum que acabam deixando mais em segundo plano? Geralmente a alimentação, sabe? A alimentação tem mudado bastante, né? Hoje com a questão do acesso à fartura, mercado e praticidade, inclusive hoje com os sites de entrega, né? iFood e tudo mais, acaba ficando muito prático, né? Então a pessoa acaba preferindo pedir um lanche, pedir um alimento já processado, do que ir lá cozinhar, comprar um alimento fresco, ou então descongelar para cozinhar. Então acaba tendo mais conservantes, mais produtos não benéficos à saúde. Muito bem, doutor Alexandre Gaioso, chegaram mais perguntas, eu quero agradecer a você em casa que está nos acompanhando, a gente vai passar para o doutor Alexandre, mas por hora eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, esclarecendo um tema tão importante, tão necessário para a gente. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo.